Vocês conseguem visualizar? Ainda não. Está entrando. Opa, sim. Já conseguem visualizar? Sim. Então, boa noite a todos. Primeiramente, eu acho que eu não poderia deixar de agradecer a participação diante de um dia como hoje, né? Que é de cultura, que é de São João. Então, obrigada a todos, pois sem público não tinha como haver essa exposição e essa troca nossa de conhecimento que vai ser essa noite. Então, vamos começar, né, a compreender o desenvolvimento da pesquisa científica. Eu trouxe aqui o sumário da apresentação, que será o que vai ser exposto no decorrer da minha apresentação, né? Então, primeiramente, eu trouxe o que é a pesquisa científica, né? Eu achei importante trazer e defini-la. Depois, os elementos da introdução, de como introduzir essa pesquisa, como definir tema e problema de pesquisa, definição de objetivos gerais e específicos, justificativa da pesquisa, né, que é a relevância, qual a importância da pesquisa, das etapas da pesquisa que vamos efetuar, o referencial teórico, metodologia da pesquisa, apresentações dos resultados da pesquisa, conclusão da pesquisa e algumas dicas, né, para que a pesquisa saia ainda melhor do que esperado. Então, o que é pesquisa científica? Pode-se definir como procedimento que tem como objetivo proporcionar resposta aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se ao longo de um processo que envolve inúmeras fases, desde a adequação da formulação de um problema até a satisfatória apresentação dos resultados, né, que será a resposta desse problema que o pesquisador buscou. Então, quais são as inúmeras fases da pesquisa? Eu propus aqui um fluxograma, como vocês podem visualizar. Começa com a delimitação do tema, e com ele vem junto a nossa questão, né, o problema de pesquisa, que é o que vamos investigar, os objetivos gerais e específicos, que fazem uma analogia, é uma meta, né, que o pesquisador propõe para atingir a resposta do problema de pesquisa, de determinada temática que o pesquisador escolheu, a justificativa, qual a importância dessa pesquisa, o levantamento teórico e conceitual, qual a principal teoria, se há alguma teoria, aí delimita-se referencial teórico, e muitas vezes muitas pesquisas só trazem os principais conceitos, não associam a teoria, que é o referencial conceitual, que é a principal diferenciação de referencial teórico e referencial conceitual. A metodologia, que é uma das fases, que é como eu vou responder o problema, né? Por onde eu vou passar, qual o processo que vai me dar as respostas, que me dará os resultados, justamente que eu irei apresentar na etapa de apresentação de resultados da pesquisa, e a conclusão dessa pesquisa, que é a última fase. Então, eu fiz esse fluxograma para ajudar quando for pensar na introdução de um trabalho científico. Quando eu falo trabalho científico, pode ser um TCC, pode ser uma dissertação, um artigo, um projeto de pesquisa, o que você propôs para o seu objetivo, né? Então, na introdução desse seu trabalho científico, é importante você abordar o tema, a justificativa para esse tema, o problema de pesquisa, o objetivo geral e o objetivo específico. No decorrer da apresentação, a gente vai refinar cada etapa. A primeira etapa é você definir o tema e problema de pesquisa. Para alguns, é uma etapa um pouco difícil, porque sem ele a gente não tem um norte, né? Quando a gente não sabe o tema, o que a gente quer,
É difícil, nem sai, né? É a etapa inicial. Então, como a gente vai definir esse tema e problema de pesquisa? O tema de pesquisa pode surgir da afinidade com a temática. Por exemplo, eu cursei alguma disciplina no curso e gostei. Eu lia tal assunto, focado, né, na nossa área, que é a área contábil, aqui hoje, e eu gostava de perícia contábil. Eu não me sentia mal ao ler, desgastante. Então, já é um bom caminho para você saber a área, ler mais sobre a área e delimitar um tema ou problema. Consultar teses e dissertações. Porque, ao final desses trabalhos, que são científicos, na conclusão, um dos tópicos é sugestões de pesquisas futuras, em determinada temática que a tese ou dissertação foi elaborada. Então, lá vai ter uma sugestão para uma futura pesquisa, uma sugestão de tema ou de novo problema. Atuação profissional. A sua atuação profissional, onde você atua. Muitas vezes a gente atua numa empresa e é importante a gente observar, reparar onde estamos. Porque a observação também é uma etapa de pesquisa. Por exemplo, eu mesmo, quando eu trabalhei, onde eu trabalhava, não tinha o setor da controladoria, né? Só era aquela contabilidade mais pura, contábil e fiscal. Então, a empresa pensou em abrir a controladoria e teve um funcionário, um colega meu de trabalho, que pensou em fazer seu TCC na área de dificuldade de implantação da controladoria. Então, ele usou a atuação dele profissional, algo que estava acontecendo no dia a dia dele, para definir o tema e surgir assim um problema de pesquisa. Consultar periódicos, que são revistas da área, que aí cai na mesma da consulta tese e dissertação. Na conclusão, vai ter sugestões de futuras pesquisas, os anais dos últimos congressos e seminários, também vão ter vários acervos de artigos. Pensar na facilidade para a obtenção de dados da pesquisa, ou seja, a pesquisa que eu vou efetuar, que eu estou propondo, depois de eu definir esse tema, ela é viável, eu consigo obter esses dados? Se eu quero entrevistar um gestor, é fácil, eu tenho acesso àquele gestor da empresa que eu vou aplicar a minha pesquisa? Então, você pode começar a pensar na obtenção de dados. Se você tem facilidade de ter aquele dado, por que não bolar uma pesquisa, um tema, na área que você tem facilidade? Ser justificável, esse estudo é importante, é relevante, contribui. E a operacionalidade, porque muitas vezes isso cai até na obtenção de dados. Por exemplo, na área contábil, né, que é o foco aqui, muitas vezes a gente realiza pesquisa na B3, né, pesquisas na área financeira, pesquisas que estão na Bolsa de Valores, e essa base de dados, muitas vezes elas vêm no software, como economáticas. As pessoas preferem por maior facilidade, por ser grandes dados. Certo, vem no software economática, mas será que eu sei operacionar esse software? Porque nenhum software é tão simples, nenhum aplicativo. Quando a gente começa a usar, né, é tudo uma descoberta. Então, a operacionalidade também é importante. Se eu consigo eu já manipulo, já compreendo a manipulação da base. Por que não pensar no tema usando essa operacionalidade que eu já tenho? Aqui eu trouxe alguns exemplos, como eu estava falando, para levantar o tema, né? De alguns congressos, eu trouxe os principais congressos da área, que é o da USP, né? Ampconte, para consulta de teses, né? Eu trouxe aí a BDTD, que é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, que tem 15 anos. Todas as dissertações e teses de várias áreas estão lá. A Biblioteca Digital da USP, também, que a USP é uma das pioneiras que teve o primeiro mestrado e doutorado de contabilidade, né? Então, tem inúmeras teses e dissertações lá. E como proposta de consulta, como revista, eu trouxe a REPEC, que é a Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade.
Apesar de ter esse nome, né, o foco dela, como o título da revista diz, é educação e pesquisa, mas também tem outros trabalhos na área de contabilidade gerencial, tributária e contabilidade financeira. Então, essas são uma das bases que você pode consultar eletronicamente via internet e fazer um levantamento, começar a ler, né? Tudo começa com a leitura. É a peça-chave para você definir tema e problema de pesquisa. Quando você vai efetuando a leitura, você começa a pensar naqueles pontos, né? Operacionalidade, contribuição, relevância, que eu citei anteriormente. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Um exemplo de tema de pesquisa. Então, o tema da pesquisa que eu trouxe é Exame do Conselho Federal de Contabilidade, CFC, e Educação Contábil. Análise das características das IES, que é universidades, e seus índices de aprovação. Esse é o tema. Como é que eu tiro o problema de pesquisa? É bom a gente saber que um problema de pesquisa vem sempre em frase interrogativa, em forma de pergunta. Então, vem acompanhado com aqueles pronomes interrogativos que a gente já conhece, né? Quem, o que, como, onde, porquê, qual. Com isso, o autor propôs esse tema e delimitou o seguinte problema de pesquisa: quais são os fatores institucionais associados à aprovação de bacharéis em ciências contábeis no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade? Ou seja, o autor queria mensurar os fatores institucionais que eram associados a isso. Exemplo, quanto mais aprovação aquela instituição tem, melhor quadro docente ela tem mais mestres, mais doutores, melhor infraestrutura, ele ia associar isso à aprovação no Conselho Federal de Contabilidade. Agora, né, eu vou propor um pouco de interação, um pouco de metodologia ativa com vocês e eu vou compartilhar no site, no chat, um tema de pesquisa para vocês colocarem aí, alguém colocar, né, em modo de problema de pesquisa. Lembrando essa dica, né, que o problema vem em forma de pergunta. Então, vocês procuram analisar o tema e transformar em forma de pergunta, pegando essa chave para linkar e transformar em problema de pesquisa. Só um minuto. Eu coloquei o tema no chat. Vocês já conseguem visualizar? Sim ou não? Então, alguém aí com esse tema, utilização de artefatos da contabilidade gerencial como ferramenta de gestão, análise em micro e pequenas empresas do comércio de Dourado. Alguém conseguiria propor através do chat aí, vou dar uns 3 minutinhos para vocês, transformar isso em problema de pesquisa. Pode ser falando também, né? Se não quiser escrever, pode falar. Isso. Sem medo, a gente está aqui para trocar informações, aprender. Eu estudei só um pouquinho mais que vocês, né? Ontem, em 2018, eu estava na graduação. Oi, tá todo mundo me ouvindo? Tá sim. Oi. Estamos ouvindo. Poderia ser quais as ferramentas de gestão, quais as ferramentas de gestão são utilizadas na micro e pequenas empresas,
uma análise sobre a contabilidade gerencial? Poderia, sim, né? O problema poderia ter inserido qual a utilização dos artefatos da contabilidade gerencial nas micro e pequenas empresas, porque isso ia me responder quais tipos de ferramentas eles utilizariam. Queria agradecer também à Bruna, né, que ela respondeu a seguinte questão de pesquisa que ela propôs. Como as pequenas e médias empresas de comércio de Dourado utilizam os artefatos de contabilidade gerencial? Perfeito também, os dois acertaram, né? Eu queria agradecer a interação também, que faz parte da minha apresentação. Eu vou compartilhar mais uma vez, voltar ao slide agora. Vocês estão vendo? Alguém pode me responder no áudio, por favor, porque eu não fico vendo. Estamos vendo. Obrigada. Vamos seguir. Eu falei para vocês anteriormente que o tema poderia ser delimitado consultando um artigo, né? Então, eu trouxe esse artigo, né, que eu já venho trabalhando, Exame do CFC e Educação Contábil. Análise das características das IES e seus índices de aprovação. Então, no final desse artigo, se vocês pegarem, tem até aqui embaixo eu coloquei a referência, claro, pegarem após a apresentação. No final, na conclusão, tem uma sugestão de pesquisas futuras. O autor diz o seguinte: por fim, para futuras pesquisas, sugere-se novas análises com maior recorte temporal. Esse maior recorte temporal, o que é? Na pesquisa, muitas vezes, delimitamos um tempo, a analisar num período, né, de 3 anos. Então, um maior recorte temporal, de 5, 7 anos, ele propõe nova pesquisa utilizar. Além disso, sugere-se associar a inclusão das características dos discentes, que podem apresentar diferentes relações com o seu desempenho no exame do CFC. Ou seja, qual a característica o aluno tem que propõe que ele tenha mais chance de ser aprovado e que propõe que ele seja aprovado. Além dos fatores institucionais, né, que era como eu falei, corpo docente, estrutura da instituição. Então, eu trouxe aqui um exemplo prático. Vocês podem ver que eu não estou falando besteira, né? Sim, no final dos artigos eles propõem futuras pesquisas e quando vocês foram buscar, coletar artigos da área que vocês têm afinidade, ao ler, vocês vão despertar questões de problema de pesquisa. Mais uma vez, a chave fica sendo a leitura. Então, após definir tema, problema de pesquisa, nós vamos para outra etapa. Definição de objetivos gerais e específicos. Qual a diferença? Então, o objetivo geral é onde se pretende chegar na pesquisa, como eu falei, pegando analogia, comparando uma meta que o pesquisador propõe para responder o problema de pesquisa. O objetivo geral é o principal. E o objetivo específico, através deles, se resolve o objetivo geral. Eles ajudam a você atingir sua meta principal, que é o objetivo geral. Os objetivos, eles são fins teóricos e práticos que se propõem chegar na pesquisa. É importante ainda frisar que usa-se verbos no infinitivo ao definir esses objetivos. Então, isso é bastante importante, a gente não pode esquecer, né? Aqui, exemplo. Eu peguei um TCC aqui da UFPB mesmo. O objetivo geral desse TCC era identificar as ferramentas da contabilidade gerencial que são utilizadas no processo de tomada de decisão da CAGEPA, Companhia de Água e Esgoto do Estado da Paraíba. Pode ver o verbo aí no infinitivo, identificar. Então, essa foi a meta principal, né? Estou fazendo uma analogia para vocês entenderem melhor, da pesquisa dele. Então, para atingir esse objetivo geral, quais os passos ele tem que dar para chegar a isso? Propôs
justamente os objetivos específicos, que é identificar as principais ferramentas gerenciais que a CAGEP utiliza. Identificando isso, ele vai responder ao objetivo geral, que é identificar as ferramentas de contabilidade gerencial que são utilizadas no processo de tomada de decisão da CAGEP, verificar o nível de conhecimento do setor da contabilidade sobre a ferramenta da contabilidade gerencial, também vai ser outro, porque se ele aplicar, nessa pesquisa ele aplicou questionário. Perguntar às pessoas que trabalham na contabilidade o nível de conhecimento, você tem conhecimento de ferramenta gerencial? Se elas disserem que não tem, provavelmente elas não aplicam. Provavelmente. E o último objetivo específico, que vai auxiliar ele a atingir o geral. Identificar quais setores da CAGEP utilizam informações gerenciais. De acordo com, eu coloquei aí no chat o tema anterior, agora eu vou interagir um pouco com vocês novamente. Eu coloquei o tema, né, que eu pedi que elaborasse o problema, que é a utilização de artefatos da contabilidade gerencial como ferramenta de gestão, análise em micro e pequenas empresas do comércio dourado. Então, eu gostaria que alguém propôsse um objetivo geral. Interagisse mais uma vez. Lembrando, verbo no infinitivo, eu vou dar um tempinho aí para vocês analisarem, trabalhando o mesmo tema, né, que eu coloquei anteriormente no chat. Eu vou colocar mais uma vez no chat só para vocês não confundirem. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver tendo alguma dificuldade para elaborar o objetivo geral para esse tema, também pode perguntar, falar. Vamos, gente, participar. Vergonha. Olha aí, mais uma. Então, notei aqui a participação de Zildo, obrigada. Ele sugeriu, como objetivo geral, identificar como a utilização de artefatos da contabilidade gerencial influenciam na gestão de micro e pequenas empresas do comércio dourado. Então, parabéns, perfeito, o verbo identificar, bem colocado. Maria Isauro, né, ela sugeriu verificar a influência da utilização de artefatos de contabilidade gerencial na gestão de micro e pequenas empresas de comércio dourado. E Francisco, analisar o resultado do uso de ferramentas de gestão na micro e pequenas empresas do comércio. Então, obrigada pela participação. Os três responderam perfeitamente certo. Eu vou voltar à minha apresentação. Tem mais uma, Tainá. Tem mais uma? Silva. Verificar o grau de utilização de artefatos de contabilidade gerencial na gestão de micro e pequenas empresas do comércio dourado. Também perfeito. Assim, me desculpa, eu não tinha visto. Tem mais uma também, né? Bruna Araújo, né? Investigar a utilização dos artefatos da contabilidade gerencial como ferramenta de gestão em pequenas empresas do comércio dourado. Então, todos aí responderam perfeitamente bem. Alguém tem alguma dúvida do que foi abordado até aqui? Pode falar no microfone qualquer coisa.
Não, eu acho que está bem explicado. Muito obrigada pelo feedback. Então, vou retornar aqui a apresentação, visualizar o slide. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Obrigada. Justificativa da pesquisa. Depois de definir, né, passamos a outra etapa. Justificativa da pesquisa, se a pesquisa é importante, qual a relevância, importância, contribuição que vai trazer para a nossa área, que é a contábil. Então, para escrever a justificativa, eu alenquei alguns tópicos para nós, como os autores, pensar. E assim, no decorrer desses tópicos, apresentar uma boa justificativa. Então, quais os fatores que determinam a escolha do tema? Por exemplo, o tema que eu propus para a gente interagir estava falando de micro e pequenas empresas. Então, por que micro e pequenas empresas? Um modo de dizer, justificar a escolha do tema e trazer direto a relevância seria o autor falar que a micro e pequenas empresas no Brasil representam o maior número de empresas. Então, ela tem grande impacto econômico. Ela promove bastante emprego, promoção de trabalho no país. Então, fazendo pesquisas de gestão, de como os gestores atuam apresentando dados, de como melhor é para sua gestão, vai trazer contribuição para que essas empresas, elas continuem no mercado. O outro fator já elenquei na explicação, né, que é a contribuição proporcionada pelo estudo, que é onde vai contribuir. Viabilidade da pesquisa. A pesquisa é viável? O que é isso? Esse problema que eu propus, eu consigo responder? Se meu objetivo é analisar fatores, eu vou conseguir analisar esses fatores? A complementação de estudos anteriores. Muitas vezes, em estudos anteriores, eles identificam uma lacuna, algo que é pouco pesquisado ainda na temática. Então, você pode justificar que, se você pegar essa complementação, né, desse estudo, essa lacuna, que o seu estudo, ele é uma complementação de estudos anteriores. E o público interessado, né, porque sem público, a gente vai escrever, né, qual o público interessado? É a sociedade? É a própria área acadêmica? É um tipo de empresa? São gestores? Quem vai ajudar? A sua pesquisa vai ajudar? Quem vai ler seu trabalho? E a relevância, né, que é a peça-chave desses pilares, que todos chegam num lugar só, a importância do seu trabalho. Então, é o momento de você vender um peixe da sua pesquisa. É bem importante essa etapa. Aqui eu trouxe um exemplo de justificativa. Então, a problemática dessa justificativa que eu peguei é qual o segmento de empresas listadas na B3 considerado de alto potencial poluidor, ou seja, só empresas que são consideradas de alto potencial poluidor, que mais evidenciou informações ambientais de acordo com a norma contábil, NBCT 15, no período, que é aí o recorte temporal, como eu já expliquei, de 2006 a 2017. Então, na justificativa desse trabalho, os autores, ele justifica-se, se você observar, apresente pesquisa, ele começa assim, o parágrafo, justifica-se pela necessidade de investigar se as empresas de alto potencial poluidor estão preocupadas com a questão ambiental. No decorrer, essa pesquisa foi recente, a gente viu vários desastres ambientais, né, no decorrer aí, atualmente. Então, o gerenciamento dos impactos causados e com devida divulgação dessas informações. Justifica-se ainda por tratar de uma temática que, embora bastante discutida, apresenta uma lacuna no tocante à análise de empresas categorizadas segundo a Lei 10.165/2000. Essa lei é uma lei que classifica empresas poluidoras. Ela lista de alto, médio e pouco potencial poluidor, né? Aqui a autora pegou só as de alto potencial poluidor.
Então, ela aborda que é uma lacuna no tocante da análise dessas empresas que ela categorizou. Ela usa até a palavra lacuna, para você ver que ela abordou uma lacuna na literatura. Ela vai averiguar isso em relação ao volume de informações ambientais evidenciadas de acordo com a norma contábil, que é a norma que cuida da divulgação de informações ambientais na área contábil, NBC-T 15. E ainda argumenta que a maioria dos trabalhos observados limita-se à análise de um único setor, como o de Faria e Pereira e Barbosa e outros. Ou seja, ela cita 2 pesquisas para alencar e fundamentar o argumento dela, que a maioria dos trabalhos se limita-se à análise de um único setor de energia elétrica, por exemplo. E aqui não, se você observar na problemática, qual o segmento de empresas listado. Ela vai ver vários setores, nesses vários setores de empresas listadas, consideradas de alto potencial poluidor, ela vai identificar qual o setor, né, que mais está evidenciando informações ambientais, de acordo com a norma, no período temporal de 2006 a 2017. Então, essa justificativa traz os pontos relevantes que eu alenquei, que a gente deve pensar ao levantar nossa justificativa de trabalho. Referencial teórico. O referencial teórico, ele é um momento de explicar ao leitor conceitos e ou teoria das temáticas na pesquisa. Então, você vai levantar, no decorrer do referencial teórico, conceitos e teorias da área que você decidiu pesquisar. A exemplo disso, se eu pesquisar as ferramentas gerenciais nas universidades federais, utilizadas pelos seus gestores, qual que você acha que eu vou explicar direto no meu referencial? É imprescindível que eu fale de contabilidade gerencial. Eu tenho que falar de ferramentas na contabilidade gerencial para o leitor entender, se situar na minha pesquisa. Lembrando que o público da nossa pesquisa pode não ser da nossa área contábil. E é importante a gente não restringir a leitura do nosso artigo, deixar algo compreensível. E o referencial teórico, ele vem para isso. A associação da pesquisa com teorias, né? É muito importante, eu posso ou não associar uma teoria. É muito importante a gente pensar nisso. Quando você associa o seu referencial a uma teoria, você coloca referencial teórico. Só que se você não conseguir embasar na teoria o seu trabalho, você pode colocar referencial conceitual, né? Já que não tem teoria, então não faria sentido chamar de referencial teórico. O que é um exemplo de uma teoria? A gente, muitas vezes, não sei se na graduação ainda vê, mas na minha época eu cheguei a ver, né? Teoria dos stakeholders, que é a teoria das partes interessadas na empresa. Então, eu posso associar, esse trabalho é associado à teoria dos stakeholders. Aí, no referencial teórico, eu vou ter que falar um tópico sobre teoria dos stakeholders. É um exemplo. Aí você aprofunda a temática com pesquisas anteriores, relacionada com o seu tema de pesquisa. Se a gente pegar muitos artigos, eles usam um tópico no referencial teórico, não que seja obrigatório, não é. E não faz um artigo melhor que outro, se não tiver. Eles usam um tópico de estudos anteriores. Então, eles colocam resultados que as últimas pesquisas trouxeram. Então, para arrasar no seu referencial teórico, que está um pouco de citação de trabalhos internacionais. Eu sei que é um pouco desafiador, né? Mas a gente tem várias plataformas que traduzem, mas é importante a gente usar até mais o dicionário, porque muitas vezes você joga numa plataforma de tradução e não traduz corretamente, né? Então, que tal ler artigos de outra língua e trazer um pouco deles? Isso vai mostrar que você não leu só artigos aplicados àquela área
em estudos brasileiros, mas sim em outros países. Prefira citação indireta. Isso soa que você não teve uma preguiça ao escrever, né? Uma citação indireta é aquela citação que você pega a ideia, a frase de alguém e escreve com suas palavras. Você não faz um Ctrl+V, Ctrl+C, copiar, colar, direto, né? E evite o APUD, né? Que é quando você não vai na fonte e referência que você quer citar. Você pega a citação de outro autor através de um artigo direto que você está lendo. Então, isso soa preguiça investigativa. Você não checou se aquela fonte era relevante, estava certa, de acordo com o autor que transcreveu, que você está lendo. Por quê? Se aquela pessoa não citou corretamente o nome do autor, e aí você vai correr esse risco? Então, fala muito de referência, de artigo. Então, onde buscar essas referências? Para montar o referencial teórico, sugerir, despertar o tema. Pode buscar em teses e dissertações, em periódicos, que são as revistas, em livros. Muitos temas, como a gente está na área contábil, exige legislação, principalmente se a gente observar na área tributária, e artigos científicos em gerais, né, em análises. É importante a gente priorizar artigos científicos de periódicos das revistas. Por quê? Porque o artigo científico, quando ele vai para um congresso, ele está sujeito a sugestões. É como se ele não tivesse completamente construído, né? Está em construção. Tem dados? Tem tudo. Mas ainda pretende se aprofundar mais e precisa de contribuições. Então, a gente expôs a congressos que os avaliadores vão nos dar contribuição, né? Os links importantes, né, que a gente busca, né? Tem o SPEL, que tem periódicos, artigos de periódicos, revistas da área contábil e grande área, né? Porque a nossa área está em contabilidade, administração e turismo, cadastrada pela CAPES. A BDTD, que é a base de teses e dissertações, que está o link, e o Science Direct, que é outro site que tem vários artigos relevantes. Então, você pode fazer essa busca. E pode utilizar também o próprio Google Acadêmico. Então, estamos quase aí no meio, né, das etapas. Essa etapa é agora que eu vou falar um pouco com vocês. É de metodologia da pesquisa. Quando a gente chega na metodologia, é importante a gente pensar sempre o que fez para solucionar a problemática. Então, o que você fez para solucionar aquela problemática? Eu coloquei até uma imagem aí, que caminhos, que isso gera assim, despertar, que caminhos você andou que trouxeram aqueles dados e você respondeu sua problemática. Então, é importante a gente pensar. A gente apresentar a classificação da pesquisa, que eu vou logo mais falar um pouco como ela pode ser classificada. Relatar a população e a amostragem da pesquisa. Qual é o alvo? Quem vai responder tua pesquisa? Onde você vai coletar os dados da sua pesquisa, é importante relatar. Também, escreva uma técnica de análise dos resultados que sua pesquisa apresentará. Quando você tiver com seus dados, que tratamento você vai dar? Como é que você vai analisar? Estatisticamente, qualitativamente. É importante quando você for apresentar esses tópicos, você dividir para ficar mais organizado. Não responder tudo isso em um parágrafo corrido. Vai falar tópico 3, metodologia da pesquisa. Depois, classificação. Tópico 3.1, a população e amostragem. Tópico 3.2. E coleta de dados, tópico 3.4. E a técnica, né, da análise, tópico 3.5. É importante fragmentar. Isso soa a melhor organização quando seu corpo textual, seu artigo, sua dissertação, seu TCC, sua pesquisa estiver, o corpo textual da sua pesquisa estiver pronto.
Então, vamos começar a fragmentar essa metodologia, né? Classificação da pesquisa. Como é que eu ia classificar? Quais os tipos de classificação? Lembrando que tem vários tipos de classificação, porque não tem um único autor que fale sobre isso. Tem vários autores. Então, o autor Gil vai propor uma classificação, Vergara, outra. E eu trouxe, primeiramente, a classificação de Vergara, para destrinchar. Então, Vergara, no ano do livro, né, 2016, ela propôs a classificação da pesquisa quanto aos meios e quanto aos fins. Quanto aos meios, ela pode ser classificada como exploratória. O que é uma pesquisa exploratória? É uma pesquisa que tem pouco conhecimento na área. É algo novo, uma norma nova na contabilidade, e eu vou trabalhar justamente, ela tem poucos estudos, é pouco sistematizada. Então, eu vou classificar a minha pesquisa como exploratória. A descritiva busca descrever características da população que eu vou estudar. Por exemplo, se eu vou levantar um problema, qual o perfil do contador, né? Então, eu vou analisar a idade, tempo de formação, se o perfil do contador, ele está atuando, há quanto tempo atua no mercado de trabalho, se tem seu próprio escritório, se tem educação continuada, se tem pós-graduação. Enfim, eu estou levantando características, né, o perfil. Também ela induz correlação, essa pesquisa descritiva. Então, esse é um tipo de pesquisa descritiva. A explicativa, eu procuro explicar os motivos que tal fenômeno ocorre, ou como aquele fenômeno ocorre. Por exemplo, o sucesso de um empreendimento. O que é que leva ao sucesso de uma empresa? Quais os fatores e como ele ocorre? Então, eu vou começar a explicar. A metodológica, que é um estudo que se refere a instrumento de captação de manipulação da realidade. A pesquisa aplicada, que é motivada pela realidade de resolver problemas concretos. Exemplo, problemas práticos, né? Um exemplo de pesquisa aplicada é o estudo de mecanismos que diminuem a infecção hospitalar. É um exemplo. Eu vou procurar solucionar esse problema propondo soluções. Minha pesquisa ela vai identificar soluções. A intervencionista, né? Que é a última classificação quanto aos meios. A intervencionista procura interferir na realidade estudada. Então, além de propor a solução, ela vai também pôr em prática. Ela não vai só propor a solução, ela vai pôr em prática e falar como foi essa prática da solução que a pesquisa dela respondeu. Essa é a grande diferença da aplicada, né? Que só propôs, normalmente, solução. Ela não enfatiza, além de propor a solução, põe em prática para ver como o fenômeno ocorre ao pôr em prática. Quanto aos fins. Quanto aos fins, a pesquisa pode ser de campo, que é quando o pesquisador está em campo, né? Então, ele está no local. Normalmente, ela acontece mais, não que não aconteça nos outros tipos. Quando você vai fazer uma entrevista com alguém, né, para coletar seus dados. Então, você vai ficar frente a frente. Muitas vezes você vai na empresa, entrevista o gestor, e você não só entrevista, mas observa, né? E pode narrar até aquela observação na sua pesquisa. Você está em campo. Pesquisa de laboratório. Essa pesquisa de laboratório acontece mais, a gente vê mais na área de saúde, né? Mas a experiência é realizada em local circunscrito. Na nossa área, poderia ser um exemplo de pesquisa de laboratório, seria uma simulação, digamos, no computador. Poderia se encaixar. Uma simulação da realidade, né, no computador. A documental é muito utilizada quando a gente vai pesquisar empresas que estão no site da B3,
A gente sabe, né, da nossa área, que são obrigadas a expor relatórios administrativos, relatórios de gestão, relatórios sustentáveis. Então, aquilo é um documento eletrônico. Então, a gente procura informações naquele documento, né? Quando a gente vai coletar dados, a exemplo disso, desses documentos expostos por essas empresas, a gente delimita como pesquisa documental. E bibliográfica é quando há um levantamento teórico para responder o problema através de um acervo teórico, que é artigos, teses, dissertações, livros. Então, esses tipos de tipologia não quer dizer que uma pesquisa deixe de ter outra característica. Por exemplo, se ela for documental, não vai poder ser bibliográfica. Não. Ela pode ser documental e bibliográfica ao mesmo tempo. A pesquisa experimental, indo para o outro quadrinho aqui, quanto aos fins. Observa um fenômeno sobre determinadas circunstâncias durante o experimento. A pesquisa ex post facto é uma pesquisa, a gente pega na tradução, de um fato que aconteceu anteriormente e eu vou analisar o que aconteceu depois daquele fato. Como assim? Se chegou uma indústria aqui na minha cidade, o que aconteceu depois que tal indústria chegou na minha cidade? Ah, teve mais empregabilidade. Ah, ou até mesmo houve mais desastre ambiental. A pesquisa participante é quando há uma troca de pesquisador e pesquisado. Ou seja, o que é isso? Se eu vou estudar um exemplo de pesquisa, como a comunidade indígena vive, então eu vou ter que ir lá e passar um tempo com eles, para identificar, analisar um exemplo bem esporádico, mas já acontece em outras áreas. Então, eu vou estar lá participando, eu vou estar com meus participantes, meus pesquisados. Então, é toda aquela troca, né, de pesquisador e pesquisado. Então, delimita-se como pesquisa participante. A pesquisa-ação, que é a intervenção participativa na realidade social, que o problema de pesquisa se insere, e o estudo de caso. O estudo de caso é algo bem aplicado na nossa área. É bem restrito, é com uma população restrita. Geralmente é quando eu vou fazer uma entrevista só com um indivíduo. Ou eu vou fazer eu trabalho em empresa e tenho acesso a vários dados, inclusive documentos internos, que não são liberados e expostos. Então, é permitido pela empresa, claro, que eu acesse os dados para efetuar a pesquisa. E eu vou aplicar o meu problema de pesquisa só naquela empresa, em uma, né? Então, seria uma população restrita. Um estudo de caso poderia se classificar tranquilamente como estudo de caso. Então, essas são as características do estudo de caso. Eu propus essa classificação de acordo com Vergara, mas não que só tenha essa. No próximo slide aqui, eu trouxe esse quadro de vários autores. Andrade, Vergara e Santos. Porque não tem só uma tipificação de pesquisa. Geralmente, o pesquisador, ele escolhe classificar a pesquisa através do autor autor que ele escolhe. Por exemplo, no primeiro quadro, eu iria escrever essa pesquisa foi classificada através de Andrade, 2002, né? Que eu tenho que citar para não ocorrer problemas de plágio, que a gente vai ver mais na frente. Então, ele classifica já quanto à natureza, quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos e quanto ao objeto de pesquisa. Já Vergara, como eu citei, quanto aos fins e os meios. E Santos, quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos de coleta e quanto às fontes de informação. E tem também o tão famoso Gil, né? Muita gente classifica de acordo com Gil, que é um grande autor de metodologia científica. Então, assim, não é porque eu escolhi Vergara que vai ser melhor. Não existe uma só classificação de pesquisa. É de acordo com o autor que o pesquisador escolheu classificar.
Então, aqui a classificação da pesquisa quanto ao método de pesquisa ou quanto à abordagem, né? Então, eu vou pensar como eu vou responder meu problema de pesquisa. Que tipo de análise também eu vou usar? Eu vou objetivar quantificar um problema para entender a dimensão dele. O que é isso? Em suma, eu vou responder o problema de pesquisa com informações numéricas. Essa pesquisa seria o quê? Quantitativa. Eu estou buscando quantificar, apresentar números, né? Responder através de equações numéricas. Mensurar para responder o problema de pesquisa. Então, eu classificaria como quantitativa. A qualitativa, o foco dela é entender, ao invés de mensurar como a quantitativa, abordar temas que não podem ser quantificados em equações e estatística. Ela tem um foco no conteúdo. A exemplo disso, uma entrevista poderia se encaixar num estudo qualitativo. O foco é totalmente no conteúdo. Tem problemas de pesquisa que eu posso utilizar métodos quant e quali. Os dois métodos para responder o problema que eu propus. Então, eu classifico como quant e quali. Então, eu uso os dois métodos, qualitativos e quantitativos, para solucionar o problema de pesquisa. Qual é o certo, qual é o errado? O seu problema e o modo como você vai analisar o dado para responder o seu problema vai te falar se é quali, se é quant, ou os dois, né? Que seria quant e quali. Um exemplo aqui, eu trouxe uma metodologia que era da pesquisa que eu estava sugerindo um exemplo de justificativa, agora há pouco. Então, ela fragmentou, né, o grande tópico chamado 3, procedimentos metodológicos. Ela fragmentou 3.1, classificação da pesquisa. Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva. Já caracterizou aí de cara, uma vez que foram analisadas as características de divulgação de informações de acordo com a norma NBCT 15, das empresas de alto potencial poluidor listadas na B3, ou seja, ela não só classifica, mas justifica, porque ela é descritiva. É importante a gente justificar, não só ir jogando assim, né? Pesquisa descritiva. Por quê? No segundo parágrafo aí, ela fala que quanto aos procedimentos, os autores falam que é considerada uma pesquisa documental e bibliográfica, é o que eu falei anteriormente explicando. Não é porque é documental que vai deixar de ser bibliográfica. Mais uma vez, os autores da pesquisa explicam. É documental, pois analisou os relatórios de administração, relatório de sustentabilidade e as notas explicativas de empresas de alto potencial poluidor. E bibliográfico, visto que utiliza-se de contribuição de vários autores sobre a temática do estudo para a construção do referencial teórico. Ainda classifica a abordagem, né, que é, quanto à abordagem do problema, no último parágrafo, aí está bem amarelo que eu grifei, é classificada como qualitativa, tendo em vista que a pesquisa buscou investigar qual o segmento de empresa listada na B3, considerado de alto potencial poluidor. Ou seja, ela está preocupada aí com o quê? Com o conteúdo dos relatórios. Se esses relatórios da pesquisa documental transcreve qualitativamente o conteúdo de divulgação de informações ambientais de acordo com a norma NBCT 15, nesse estudo. Então, como vocês podem ver, um parágrafo aí de metodologia, né? Um exemplo. Coleta de dados. A coleta de dados pode ser através de entrevista, lembrando que a entrevista, quando ela acontece, é frente a frente, né? Você, o pesquisador e o pesquisado. O questionário é quando você elabora perguntas e não está frente a frente. Você normalmente envia através de e-mail ou, por exemplo, deixa na empresa para o gestor
responder, mas não está frente a frente. Você entrega, ele vai responder e vai te devolver. Em outra ocasião. O experimento, que não é muito acontecido na nossa área, né? Mas observa um fenômeno sobre determinadas circunstâncias. A documental, um tipo de coleta de dados, como já foi explicado, e você pode colocar dados através de bases de dados, como a Economática. É muito usado na nossa área, funciona como um software que ele dá direto e mais rápido, né? Índices econômicos, índices de sustentabilidade, entre outros, de empresas registradas na B3. Então, muitas vezes as pessoas buscam usar a Economática. É mais rápido e mais viável. Só que tem que saber operacionalizar a base, né? Classificação da coleta de dados. A classificação da coleta de dados são dados primários e dados secundários. Eles são diferentes. Dados primários são aqueles obtidos diretamente do pesquisador com o uso de seus próprios instrumentos de pesquisa. Ou seja, eu elaborei um questionário, né? Eu não peguei de outro autor, o instrumento, o questionário. Então, as respostas que eu vou obter, já que são perguntas elaboradas por mim, inéditas, são dados primários, só eu tenho acesso, por enquanto, antes de eu divulgar a pesquisa, né? E dados secundários. Se trata de um conjunto de informações que já foram coletados por outra pessoa durante um processo de investigação diferente. Ou seja, é um dado que está, digamos que público, como documental. Quando eu analiso o relatório de empresa, está lá, está público. Não sou eu que tenho acesso. Não é um dado de primeira mão. População e amostra da pesquisa. A população e amostra é um tópico da metodologia. A população é um todo, né? Como tem aí no desenho que eu propus. E a amostra é uma parte. A população é um conjunto de elementos, um conjunto de empresas, produtos e pessoas que possuem características que serão objeto de estudo. A amostra é parte do universo da população escolhida segundo algum critério de representatividade. Por exemplo, eu vou analisar o perfil do contador. Só que na minha amostra, só os que contêm são donos de escritório. Ou muitas vezes eu aplico um questionário com toda a população, mas nem todo mundo me responde, né? Então, a minha amostra vai ser só quem me respondeu. Digamos que se for 50 pessoas, me respondeu 30. Então, 30 seria minha amostra, 50 a população total. Então, tipos de amostras. Aleatória simples. Não é obrigado você classificar os tipos de amostra, mas deixa a sua metodologia mais mastigada, né? Aleatória simples, cada elemento da população tem uma chance determinada de ser selecionado. Em geral, atribui-se cada elemento da população um número e depois faça a seleção aleatoriamente. Estratificada, seleciona uma amostra de cada grupo da população. Por exemplo, em termos de gênero, idade, profissão, variáveis. Exemplo, suponhamos que na população global de mestrandos, 65% tem entre 21 a 34 anos e 35% tenham entre 35 e 45 anos. A amostra deverá obedecer essa mesma delimitação, proporção, que se refere à idade de mestrandos. Por conglomerados. Seleciona conglomerados, entendido como empresas, edifícios, famílias, quarteirões, universidades e outros elementos. É pertinente quando a identificação dos elementos da amostra é muito difícil. Quando a lista de tais elementos é pouco prática. Por acessibilidade. É um tipo de amostra, o nome já diz, né? É mais acessível. Longe de qualquer procedimento estatístico, esse tipo de amostra.
Seleciona elementos pela facilidade de acesso. Exemplo, eu vou propor um estudo sobre principais metodologias utilizadas dos docentes na UFPB. Então, a metodologia da coleta de dados vai ser entrevista e eu vou entrevistar só os docentes que eu tenho aula, porque é mais acessível para mim, como aluno. Por tipicidade, constituída pela seleção de elementos que o pesquisador considere representativo da população-alvo, o que requer profundo conhecimento dessa população. Quando você terminou sua metodologia, classificou, tipificou, expôs como você vai fazer a coleta de dados, classificou esses dados, apresentou a amostra de população, você vai apresentar os resultados, né? Depois de coletar os dados e aplicar seu instrumento, chegam os resultados. Como você vai apresentar os dados e seus resultados? Então, você pode transformar os seus dados em gráficos. Quando é um estudo estatístico, mais numérico, em tabelas. Ou quando é uma entrevista, você vai ter que passar o que foi ouvido, né? Você vai ter que transcrever. Então, aí um exemplo de uma transcrição. Então, essas são as formas de apresentação de resultado. A conclusão da pesquisa. Eu trouxe aqui os pontos principais para você fazer uma conclusão ideal para a sua pesquisa, que é a última etapa. Você começa fazendo um breve resumo do tema e o que foi analisado durante a pesquisa. Você pode explicar um pouco da relevância da temática, do decorrer do trabalho que foi levantada, apresentar os resultados da pesquisa, isso não pode faltar, quais os principais resultados, comparar os resultados com dados de estudos anteriores, demonstrar se os objetivos específicos foram atingidos durante a pesquisa. Isso é muito importante, porque se você não atingir os seus objetivos, você talvez grande chance de nem ter respondido o problema de pesquisa, né? Então, é um alerta de cuidado. Então, é um momento de refletir e colocar até na própria conclusão, né? Demonstrar que você atingiu o que você propôs como objetivo na pesquisa. E sugerir pesquisas futuras relacionadas com o tema, né? Como a gente já viu até um exemplo da gente despertar para um tema de pesquisa. Eu já apresentei um exemplo de conclusão aqui, que trouxe e sugeriu pesquisas futuras relacionadas com o tema. Então, agora eu trouxe algumas dicas, né? Então, vocês fiquem bem atentos para algumas dicas no decorrer da pesquisa. A dica da pesquisa que eu vou dar, a primeira dica, é você diferenciar as características do plágio e autoplágio. É muito importante estar bem claro o que é o plágio e o autoplágio, porque a gente não pode cometer nenhum dos dois. Tem até leis, né? A gente pode até ser punido, e ninguém quer isso. Então, o autoplágio é uma apresentação total ou parcial de textos já publicados pelo mesmo autor da pesquisa, sem as devidas referências dos trabalhos anteriores. Exemplo, eu publiquei um artigo. Então, eu peguei os mesmos dados que eu publiquei e coloquei em outra pesquisa minha, como se ela fosse inédita. E nem me citei, né? Porque independente de eu ser autora do trabalho, se eu já publiquei, eu tenho que me autocitar. Isso seria um autoplágio. Eu estou me autoplagiando. A utilização, como eu falei, de resultados publicados anteriormente, como se tivesse sendo publicado ineditamente. E também, né, a apresentação total ou parcial de textos já publicados pelo mesmo autor da pesquisa. Ou seja,
Eu já publiquei um trecho, já publiquei a pesquisa, né? Tudo acontece depois que eu publiquei. Aí eu vou pegar aquela parte, aquele parágrafo, copiar e colar numa pesquisa nova e querer publicar. Um parágrafo já é sinal de autoplágio, independente se o resto da minha pesquisa está toda citada. Então, quando a gente publica um trabalho, mesmo que seja nosso, é importante, a gente não pode cometer autoplágio. Se foi publicado já a ideia, argumento, eu tenho que me citar, mesmo a ideia sendo própria da minha autoria. E o plágio, né, que é o mais famoso falado, não que o outro deixe de ser plágio. A apresentação feita por alguém como de sua própria autoria, de trabalho, de obra intelectual, produzido por outra pessoa, né? Então, plágio, eu coloquei a imagem, você está roubando a ideia de outra pessoa. Você está dizendo que o trabalho é seu, que a citação é sua e não é. Então, como evitar o plágio? O que a gente pode fazer para que isso não aconteça no nosso trabalho? Ninguém quer aqui cometer plágio, né? Então, cite o autor sempre que citar palavras literais de outras pessoas, parafrasear palavras de outras pessoas, usar a ideia, opinião ou teoria de outras pessoas e até instrumento. Quando a gente reaplica uma pesquisa, eu vou pegar o questionário que alguém aplicou na região do Pará e ver se isso se aplica da mesma forma numa região diferente, na região do sul do país. O mesmo instrumento, não fui eu que criei, então eu tenho que citar. E sempre que usar dados estatísticos, ilustrações ou material de outra pessoa. Então, tudo que pegar de outra pessoa, ou que for meu, eu já tenho publicado, para não cair em autoplágio, né? Citar o autor. Então, evita, você não vai cair em plágio. Não se preocupe se você seguir essas instruções. Então, a próxima dica. Quais erros evitar na escrita de um trabalho científico? Porque você propôs tema, problema de pesquisa. Tudo isso você vai lidar com escrita. Então, o que você deve evitar? Falta de ética, presença de plágio, como eu já abordei anteriormente, referencial teórico superficial, sem fundamentação, sem base, muita opinião, pouca fundamentação. Isso também cai em um referencial teórico superficial, erros de ortografia. Imagine você ler um artigo, está cheio de erros de ortografia. Será que você vai dar a devida importância? A ausência de citações e referências, isso pode cair em plágio, né, também. Formatação equivocada, o que seria isso? Vou fazer meu TCC, a UFPB tem regras. É a BNT ou a APA, tem um manual para o TCC, então eu tenho que segui-lo. Eu vou publicar na revista, a revista se adequa a normas da BNT, então eu tenho que seguir a formatação, para não cair numa formatação equivocada. Junção da primeira pessoa com a terceira, porque os trabalhos são escritos na terceira pessoa. E muitas vezes a gente esquece, tá na besteira de junção da primeira pessoa com a terceira, né? Inclui o nosso eu no trabalho, o que é um erro. E fechamento de ideias sem lógicas. Exemplo, eu coloco uma tabela no meu trabalho. Eu não comento nada sobre aquela tabela, simplesmente eu jogo assim aleatoriamente. Não foi fechado em ideia, ficou sem lógica essa parte do meu trabalho. Então, o leitor que for ler, ele não vai compreender. Ele vai sentir uma lacuna textual. Então, é bom evitar esses erros na escrita do seu trabalho científico. A outra dica é como escrever o resumo da sua pesquisa. Guarde um momento especial para o resumo, né? Você não pode escrever o resumo sem ter chegado aos resultados. Então, normalmente, isso é feito no final. Então, é importante ser feito no final da sua pesquisa, você não pular etapas. Escreva um único parágrafo. O resumo é um parágrafo único, corrido,
vai até no máximo uma página. É importante lembrar dessa regra. Não esqueça dos tópicos da pesquisa que devem estar presentes, objetivos, teorias, metodologias de resultados e conclusão. É importante estar presente no seu resumo, para que, se algum leitor for ler, a primeira coisa que ele vai ler é o resumo. Então, ele vai analisar o quê? Qual foi o tema e o objetivo da temática que o trabalho responde, qual o problema, né? E quais os resultados. Será que os resultados que esse trabalho traz são importantes? Vale a pena eu continuar a leitura? Então, normalmente, o leitor vai ao resumo. E esse leitor, né, pode ser até seu avaliador, se você tiver submetendo a algum congresso. A primeira coisa que a pessoa vai ler é o resumo. Então, é uma página, né, mas de grande importância. E selecionar, por último, palavras-chave relacionadas à pesquisa, para quando muitos estiverem fazendo a busca, né, de acervos ativos. Normalmente, muitas pessoas procuram por palavras-chave. Por exemplo, eu quero pesquisar por educação contábil. Então, eu vou colocar lá contabilidade, ponto e vírgula, educação contábil. No Google Acadêmico, é exemplo disso. Então, tem que ter, o trabalho é importante ter as palavras-chave da temática que eu estou abordando. Eu trouxe um exemplo do resumo. Na primeira linha, os autores propõem, esta pesquisa teve como objetivo analisar os fatores motivacionais que levam os docentes da área de ciências contábeis a atuarem na pós-graduação stricto sensu. Ou seja, de cara já alerta o leitor o objetivo, o que ela pretende atingir e trazer como resultado na pesquisa. Os autores também trazem um recorte temático. Aí, na segunda parte em amarelo que eu grifei, começa a relatar, né? Pesquisas sobre motivação na educação, na área de ciências contábeis, estão, na maioria das vezes, ligadas à motivação discente. Assim, são poucos estudos relacionados à motivação docente, ou seja, já está aí pegando um pouquinho da justificativa do trabalho dela, né? A lacuna. Sobretudo na área que o trabalho dela aborda, de ciências contábeis e nos programas de pós-graduação. A motivação docente está diretamente ligada ao processo de ensino-aprendizagem e à motivação discente. Assim, é importante identificar o que motiva a atuação desses docentes e, diante disso, atuar de forma que a motivação ou falta dessa motivação, falta dela, não venha interferir na qualidade de ensino. Ou seja, ela já usa aí um pouco de levantamento conceitual, do que está ligado à motivação. Na outra parte que eu grifei, na terceira parte, você pode ver aí, aplicou-se um instrumento, já tem falando que foi respondido por 108 professores, dos 33 programas de pós-graduação stricto sensu, da área contábil. Os dados foram analisados de forma agregada. Quando usa a palavra respondido, já induz, né, que o instrumento foi um questionário. Aí fala da análise de dados, que foram analisados de forma agregada, por meio de estatísticas descritivas e testes estatísticos, né, que ela cita, os autores citam. Então, ela fala como ela tratou os dados também. E, na minha última marcação, ela já vem falando um pouco dos resultados que o trabalho traz. A maior parte dos docentes analisados é motivada extrinsecamente, ou seja, tem motivações externas. Então, a gente pode ver que aqueles pontos que eu falei, assim, não é assim. Que é motivação, né? Não poderia faltar. Ela fala o tempo inteiro, os autores falam o tempo inteiro. Teoria da autodeterminação, pós-graduação stricto sensu, a grande área, que é ciências contábeis, e motivação docente. São as palavras-chave do trabalho dela. Geralmente vem 3 palavras-chave, né? Geralmente, mas não quer dizer que porque tem 4 está mais errado.
Ou está mais certo? A dica agora é um pouco de ética na pesquisa. Bem, na pesquisa, nós temos a Plataforma Brasil, que é o site da Plataforma Brasil, está presente o Comitê de Ética, né? Que é que avalia as pesquisas com seres humanos. Por quê? Muitas pesquisas, até na área de saúde, podem causar dano nos seres humanos. Imagine eu testar um remédio na pessoa e a pessoa, se eu fosse da área de saúde, né? Eu pesquisando os efeitos desse remédio, tem um efeito colateral grande. Isso é ético? Não é, né? Então, é importante, quando eu vou ter pesquisas com seres humanos, eu submeter à Plataforma Brasil. Todo pesquisador faz isso? Não. Mas, assim, é um cuidado importante. E também, quando você submete à plataforma, normalmente é o seu orientador que cadastra e cadastra você, né? Como uma espécie de subpesquisador. E fica assegurado que ninguém dá até uma segurança. Pode pegar esse seu trabalho e publicar e colocar, não colocar você como autor. A plataforma, ela promove segurança, comitê de ética. Tem alguns termos principais de ética, né? Termo de consentimento livre e esclarecido. O que é isso? Quando eu vou aplicar um questionário, eu posso forçar a pessoa a me responder? Não, eu não posso, né? Então, é importante que no começo do questionário, alguém aqui que já respondeu o questionário vai lembrar do que eu estou falando agora. Venha falando, né? Você não é obrigado a responder este questionário. Ao efetuar a resposta, induzirá sua participação voluntária e os pesquisadores entenderão que você aceitou participar ao receber a resposta. Então, você fala que não é obrigado por uma questão de ética. O termo carta de anuência é outro termo ético bastante falado, que é quando vai fazer um estudo na instituição. Eu vou fazer um estudo que a UFPB tem os dados. Então, eu vou pedir consentimento, eu vou pedir que a UFPB permita. Então, eu escrevo uma carta solicitando, falando da minha pesquisa, que eu preciso desses dados, e a UFPB vai dizer se aceita me liberar esses dados ou não. O termo de compromisso para uso de bancos de dados. É normalmente em base de dados de acesso restrito, né? Eu encaminho para o responsável da base de dados esse termo e ele me assegura, né? Esses termos, embora muitas vezes não sejam usados nos trabalhos, só que ele valida a questão ética da pesquisa, deixa o seu trabalho mais respeitado, é um diferencial, né? É sinal que você não está fazendo o famoso serviço de preguiçoso, e também é uma questão ética. É relevante você pensar quando está elaborando a pesquisa, porque ninguém quer ser antiético, né? O papel do Comitê de Ética. Eu falei do Comitê de Ética da Plataforma Brasil, que é onde está o Comitê de Ética. Então, qual o papel? Dissemina conselhos sobre a condução ética de pesquisa. Imagine se não tivesse ética na pesquisa. Quantos danos as pesquisas com seres humanos poderiam causar, né? Tudo tem um limite, né? Protege o direito do participante da pesquisa. Como eu falei, eu estou lá cadastrada, minha pesquisa está lá no comitê. Então, eu tenho o direito de autoria da pesquisa. Outra pessoa não pode pegar e publicar e dizer que é autor. Examina a qualidade ética da pesquisa, se a pesquisa está ética. Promove dignidade e bem-estar dos participantes da pesquisa. Quando você apresenta, né, o parecer do Comitê de Ética, antes de aplicar um questionário ou entrevista, isso mostra o quê? Que seus participantes ficam mais seguros de participar. Ou até mesmo quem está avaliando sua pesquisa sabe que os participantes não sofreram danos. Fornece segurança para os pesquisadores e revisa todas as pesquisas que envolvem
participantes, como eu falei, seres humanos e dados pessoais realizados pela instituição. Imagine se, quando eu estou manipulando dados, até em software, vem algum dado que seja sigiloso. Aí imagine se todo mundo que efetuasse pesquisa publicasse livremente. Então, por esses motivos, são questões éticas, o Comitê de Ética cuida. Na UFPB, nós temos um Comitê de Ética. Aqui eu trouxe um exemplo de um parecer de Comitê de Ética. O título da pesquisa era Análise frente à reforma trabalhista e implantação do E-Social nas rotinas dos escritórios de contabilidade de uma pessoa. Então, a pesquisadora, nessa pesquisa, ia aplicar um questionário, né? Isso envolve pessoas, elas vão responder. Então, deu um parecer afirmativo, né? O Comitê de Ética aceitou a pesquisa, avaliou, concluiu que não ia ter nenhum dano, né? Normalmente, as nossas pesquisas nessa área são bem aceitas pelo comitê, não são como pesquisas na área da saúde, como eu alertei, ou muitas vezes de psicologia, que muitas vezes tem estudos infantis, vão entrevistar crianças que passaram por algum dano psicológico. Então, é mais, assim, é uma pesquisa mais cuidadosa, né? Não é como na área contábil. Então, não precisa ficar com medo, vou submeter minha pesquisa, vai... Não, se você comparar a contabilidade a outras áreas, tem áreas de pesquisa mais danosas, não que seja a área de pesquisa melhor ou pior. Aqui embaixo, na última linha da imagem, tem o número do parecer, que é justamente o número que qualquer pessoa pode consultar e ver que é verídico, né? Que o Comitê de Ética liberou a pesquisa. Aqui é a parte como sai, né? Na última parte do quadro tem aí situação. Aceito. Foi aceita a pesquisa realmente, né? E os tipos de documentos que o pesquisador enviou para o Comitê de Ética para avaliação. O que é que você envia para o Comitê de Ética avaliar sua pesquisa? Geralmente você envia quando sua pesquisa está na parte do projeto, né? Até a metodologia, que é até onde você vai fazer e como, né? Informações básicas do projeto, ou seja, você vai fazer um esboço, um resumo do seu projeto de pesquisa, que por enquanto é o esqueleto, né? Que a gente compara, né? O projeto é o esqueleto. Depois, alguns autores, né, de metodologia científica falam que a pesquisa nasce do projeto, que é o esqueleto. Depois você vai colocando o coração, os órgãos. É até uma brincadeira, que vai surgindo os resultados, né? A conclusão, e ele fica inteiro. Nesse momento, nas informações básicas do projeto, só vai até a metodologia. Ainda faltam outras partes da pesquisa. O TCLE, que é o termo de consentimento livre esclarecido, também solicita. Se sua pesquisa não, digamos que não precisa, você vai justificar ao comitê por que não precisa de TCLE. Aí você pode inserir outros arquivos em outros. O termo de assentimento justificativa de ausência desse termo, como a gente pode ver, a pesquisadora colocou uma dispensa, disse que não precisaria, né? Justificou. Porque sua pesquisa não precisaria de um termo de assentimento. O projeto detalhado, que é o quê? Todo o projeto, né? Não são mais informações básicas do projeto. O orçamento, que é o que você gastou para efetuar a pesquisa. Digamos que você gastou passagem, você vai entrevistar, então tem um custo, tem que pegar um ônibus. É um custo da pesquisa, para encontrar o participante da pesquisa. Ou até despesa na Xerox, né? Papel, tudo isso pode ser incluído no custo de orçamento. O cronograma, que é o tempo de efetuação da minha pesquisa, quando eu comecei a delimitação do tema, até a conclusão. Então, o tema que eu vou propor é efetuar a pesquisa. E a folha de rosto do trabalho também é pedido.
no comitê de ética. Então, se vocês pretenderem, né, colocar a pesquisa de vocês, que é algo importante, vocês vão ter que ter esse documento. Claro que nem todo documento se adequa à pesquisa. Pode ser dispensado, mas tem que ser justificado ao comitê. Algumas referências que eu utilizei para o trabalho, né? E, por fim, eu queria agradecer por vocês estarem comigo hoje, no dia de São João, atípico, né, que a gente está, nós aqui do Nordeste, que amamos o São João, até mesmo sem, não é permitido, né, fazer fogueira, deixar o meu contato para qualquer dúvida que surgir. Eu disponibilizo esse slide para vocês. E também agradecer toda a confiança do projeto, a proposta do projeto, tanto o Contempe quanto o Balcão, e a vocês todos que depositaram, estão aqui hoje, deram um pouco do seu tempo para discutir comigo e a gente aprender juntos, né? Porque, afinal, todos nós podemos compartilhar algum conhecimento. Então, mais uma vez, obrigada e agora, quem quiser tirar dúvida, né? Esse é seu momento. Abrimos aqui o espaço para quem quiser fazer tirar alguma dúvida ou fazer algum posicionamento a respeito do assunto, né? Os alunos do TCC estão lidando com esse assunto, né? Tudo que a Tainá falou está sendo trabalhado, né, na disciplina TCC, né, desde da construção do tema, do problema, da justificativa. Então, é importante que a gente possa observar, né, com relação à justificativa, quando ela falou, né? Então, a gente tem vivenciado isso, né, a dificuldade do aluno colocar essa justificativa no papel realmente é grande, né? Com relação aos objetivos que ela falou, tem que ser muito claro. Então, isso também deixa muita dúvida nesse momento do projeto. Os alunos estão sendo avaliados, né? Uma turma já foi avaliada agora, deve estar recebendo os resultados dos seus projetos. Outros vão ainda submeter o projeto para avaliação, que isso aí vai deixar uma base, né, para que você possa amenizar essas dificuldades, esses erros que a gente muitas vezes comete por falta de conhecimento, né? Então, assim, ficou um material aí bastante claro, né, que a gente vai disponibilizar para vocês. Então, outra coisa que foi importante, né, que a Tainá falou, de uma forma geral, tudo foi importante, mas a questão das citações, né, é muito importante essa questão da citação, para a gente não cair no plágio, no autoplágio. Vamos ter muito cuidado com isso, tá? Então, no geral, o que eu tinha para colocar sobre o que a Tainá expôs, né, eu deixo aí aberto para quem quiser fazer algum questionamento, ou tirar alguma dúvida. Eu estou aqui falando para você. Teve uma dúvida aqui, né? Que foi, eu vi aqui no chat, a primeira dúvida que surgiu: como estruturar uma fundamentação teórica? Então, se a gente observar o tema que nós propomos, por exemplo, se o meu tema é práticas da governança corporativa nas entidades públicas, vamos a esse recorte temático, né? Então, eu estou falando sobre governança corporativa. Então, no meu referencial teórico, ou conceitual, né, como eu abordei, eu vou ter que falar de governança corporativa. Quais são suas práticas, os conceitos dos principais autores. Eu vou ter que trazer um pouco de estudos anteriores da temática. Então, isso pode ser outro ponto de eu alencar no referencial teórico, falar um pouco de entidades públicas, né? E de governança nas universidades. Outra pergunta que
eu vi aqui no chat, foi até que ponto o TCC deve estar pronto para ficar viável para conseguir um orientador. Qual a indicação? Então, o orientador, ele vai te ajudar a construir a ideia, né? Então, é importante você falar com ele, observar de acordo com a temática que você quer tratar. Por exemplo, quando eu estava na graduação, eu gostava muito de ler artigos na educação contábil. Então, quando eu encontrei Valdineide, que foi minha orientadora de TCC, eu não tive aula com ela, porém eu vi o currículo lá dos professores e vi que ela pesquisava muito nessa área. Então, eu já procurei quem já tinha uma base nessa área. Isso é importante, porque os pesquisadores, eles costumam a pesquisar as áreas que eles têm interesse, têm um grande conhecimento. Alguns pesquisam na área da educação, na área financeira, área de contabilidade gerencial. Então, isso é um ponto-chave. Mas se você quer levar algo pronto, você pode levar a justificativa, o tema e propor objetivos. Isso já diz muito da sua pesquisa. E se quiser aprofundar um pouco mais, como você vai responder? Qual metodologia você vai utilizar? O instrumento vai ser por questionário, entrevista, base de dados? Porque, trazendo o tema, você já induz a seu orientador à área que pretende. Os objetivos onde você quer chegar. E o instrumento que você vai utilizar, como você vai responder. Agora, claro, não precisa ficar com aquela ânsia de estar tudo certo, porque o orientador está ali para ajudar, para te orientar com a expertise dele, né? Ele já tem anos na área acadêmica, né? Já fez o que? Um mestrado, um doutorado. Então, isso ele construiu e vai te passar algumas expertises. Então, você pode chegar, falar, ou se quiser apresentar já algo andado, eu recomendo que você delimite um pouco o tema, a área que quer abordar e o objetivo. Mas, claro que não é obrigado você chegar assim. Você pode ver primeiro qual área quer falar e começar a conversar com o orientador para levantar o tema. Normalmente, ele vai começar sugerindo leituras, né? Para os alunos naquela área que os alunos começam a falar com eles que têm interesse. Tem alguma outra pergunta que passou despercebida? Se quiserem falar também, fiquem à vontade. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Albertino. Eu fiquei com dúvida na questão de fazer citação de trabalhos internacionais, porque eu sou da zootecnia, aí na minha área de estudo, muitos trabalhos são publicados em revistas internacionais. Aí eu não sei bem como fazer essas citações dessas revistas e desses trabalhos. Aí como a gente pode proceder, tipo, citações indiretas, para mim, é mais fácil de fazer desses trabalhos. Agora, citações diretas, eu realmente não sei como pode ser feito. A citação direta é justamente quando acontece a cópia inteira idêntica, como está o parágrafo do trabalho, né? Então, se você não escrever diretamente como está no trabalho, fica uma citação indireta. Agora, se você retirar igual está no trabalho internacional, você faz todo o ajuste da citação direta, né? Se for uma citação longa, tem aquele espaçamento, ajuste no Word. Se for uma citação direta que não é longa, você coloca aspas, né? De até 3 linhas e coloca no parágrafo normal. E se for uma indireta, ao traduzir o texto, você vai traduzir, né, para o português e escrever aquilo que você leu com suas palavras, né? Não vai pegar a tradução e jogar.
Isso caracteriza e deixa de ser uma citação direta do trabalho internacional que você está efetuando a leitura. Você conseguiu entender? Consegui sim, obrigado. De nada. Mais algum questionamento? Aqui no chat tem uma A professora pergunta. Viviane tem uma pergunta aí. Mas, assim, queria abrir logo para os alunos, depois a professora fala. Certo. Tem mais alguém? Não, professora, a senhora tem a palavra, viu? Oi, Tainá, parabéns pela apresentação. Foi bastante completa aí, né? Em todas as fases, e os procedimentos que os alunos devem observar. Então, foi uma apresentação, foi até puxado, como a gente diz, mas que englobou tudo. Só queria fazer pontuar algumas coisinhas, que eu tenho alguns alunos que são meus aí de pesquisa em contabilidade, que são lá do período 3, né? E aí, só para dar uma esclarecida, para ficar melhor, para bater certinho com a minha explicação que eu dou lá, né? Mas eu só queria dar um pequeno ajuste nessa última fala, para o colega que vem da outra área. Se você optar pela citação direta da tradução, você tem o recurso de usar a palavrinha em negrito, tradução nossa, no finalzinho. Que aí você copiou ipsis literis, né? Copiou literalmente aquilo lá, faz exatamente como a Tainá explicou, mas como é internacional, que era a tua dúvida, você tem pela BNT, você deixa em negrito, tem a regrinha, deve ter o manual do teu curso lá também. Você só diz tradução nossa, que é para ficar bem claro, que vai que você interpretou uma palavrinha ali errada, né? Então, você já se resguardou, dizendo que, né, foi uma tradução sua e não diferente, né? 3 pontos aqui. Então, um ali no referencial, que ficou entre conceitual, entre teórico e tal, uma sugestão que eu dou é vocês usarem o termo revisão de literatura. Aí pode entrar literatura teórica empírica, pode entrar literatura conceitual e tal, mas só um pequeno ajuste, assim, uma perfumaria, assim, só uma ideia, né? Só uma ideia para vocês. Quanto à pesquisa documental, que foi falada ali, a gente tem 2 abordagens ali, né? Como eu tenho falado lá na minha outra disciplina, que é a abordagem quantitativa e a qualitativa. E a gente vai ter, em contabilidade, as 2 formas bem utilizadas. Então, a gente pode ter, por exemplo, a leitura de notas explicativas e fazer uma análise de conteúdo. É uma técnica qualitativa aplicada na pesquisa documental. Então, digamos, se eu estou analisando notas explicativas, é um documento primário, e aí eu uso uma técnica qualitativa, que pode ser essa. E as técnicas quantitativas são essas que vão usar basicamente os números e rodar num software, ou mesmo o Excel pode fazer uma regressão, ou algum outro teste de hipótese. As ferramentas do Excel têm pacotes que fazem isso. E uma dica ali da pesquisa experimental em contabilidade, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos na área de finanças comportamentais. Então, o que faz como que os investidores se comportam mediante de uma informação, e assim por diante, e até alguns estudos na área de auditoria, utilizando essa técnica de experimento. Então, é uma técnica nova, pouco utilizada ainda aqui no Brasil, mas segue aí o convite, só para contar para vocês que existe essa possibilidade também de trabalho em contabilidade. Era isso, Tainá, obrigada. Eu só queria fazer as amarrações por conta da minha disciplina, daí a tua fala e a minha já fecha, né? Obrigada, parabéns pela apresentação. Eu gostaria de falar um pouquinho, pode ser, professora Valdenei? Pode, professora, pode ficar à Professora vontade. Carla, boa noite, pessoal, parabéns, Tainá, sua apresentação foi bem completa, né? Trouxe bastante informação, né? Bom, eu gostaria de pontuar dois tópicos que me chamam, que eu tenho bastante cuidado com eles. O primeiro deles é a questão da justificativa.
talvez a justificativa num trabalho acadêmico, ela seja, digamos assim, a que dá mais trabalho, que faça a gente pensar mais. Porque a justificativa, ela representa um argumento, ou vários argumentos. Tá? Então, a gente precisa convencer o leitor da gente que vale a pena ele ler o nosso trabalho, porque valeu fazê-lo. Né? A relevância é um aspecto. Outro aspecto pode ser a questão da originalidade, pode ser a questão da contribuição, como a Tainá falou. Então, a justificativa, principalmente no TCC, quem vai fazer, é interessante que seja o desenvolvimento de habilidades que todo profissional, independente de ser contador, não vai precisar ter. É a habilidade de se posicionar, é a habilidade de argumentar, é a habilidade de convencer. Então, isso todo profissional tem. E por isso não é à toa que a maioria dos cursos de graduação tem o TCC como última etapa da sua formação profissional. Tá? Então, assim, aproveite essa oportunidade, caprichem na justificativa que ela merece, e ela vai dotar vocês de habilidades, não só para a academia, para a escrita científica, como também para a atuação profissional de vocês. E o outro ponto é a questão da conclusão. A conclusão, ela precisa ser muito objetiva, tá? Então, eu já vi conclusão de todo tipo. Por exemplo, autores confundindo conclusão com resumo. Tá? Então, a conclusão, geralmente, é uma dica que eu posso dar, é que, em vez de chamar o último capítulo de conclusão, chama de consideração final, e aí tem dois pontos importantes das considerações finais, a própria conclusão e as sugestões de futuras pesquisas, como Tainá falou. Tá? Então, a conclusão, ela é o quê? Ela é a resposta ao teu problema de pesquisa. Se lá no começo você fez um problema de pesquisa, então a tua conclusão, diante do exposto, conclui-se que, aí você responde o seu problema de pesquisa, certo? Então não precisa fazer um resumo do que você fez, da metodologia que você usou e tarará. Vai direto ao ponto, identifica os principais resultados, não dá para resumir os resultados todos da análise de resultados. E outra coisa, evitar que coloquem resultados ou comentários nas considerações finais que não estão na análise de resultado. Eu tenho visto muito isso até em avaliação de artigos, tá? Então, a conclusão ela tem que ser muito objetiva, não, tem que ser curta, tá? Então, esse capítulo das considerações finais tem que ser curto porque tem que ser objetivo, certo? Então, não é para fazer uma grande consideração final. Então, é isso que eu gostaria de dizer, e no mais encorajar vocês. A gente só aprende, vocês podem ter pensado que é muita informação, são muitos detalhes, até porque o estilo de fazer pesquisa no Brasil é um estilo bem peculiar, muito, muito formal, a gente tem regras para isso, como, por exemplo, as regras da ABNT, mas a gente está fazendo isso como tanto para a formação de vocês, como para um crescimento profissional, como também para fomentar a pesquisa na área de ciências contábeis. Isso por quê? Porque a gente é uma ciência muito jovem ainda. Tá? Enquanto a nossa co-irmã, administração, economia, etc., elas estão anos-luz na nossa frente, a gente ainda está engatinhando em termos de pesquisa. Então, quanto mais a gente proliferar, fizer artigos, fizer TCC, fizer dissertações e teses, mais a gente vai amadurecer enquanto ciência, certo? Um bom São João para vocês e tudo de bom. Obrigada, professora Carla. Agora, gostaria de passar para a professora Vitória, que também é professora da disciplina, na turma da manhã. Tem algumas considerações para fazer. Obrigada, Valdinete. Queria parabenizar a Tainá pela sua apresentação, né, que é muito bom ver uma ex-aluna nossa, né, como é que ela consegue se desenvolver, consegue apresentar trabalhos já no mestrado, né, muito bom ver essa trajetória acadêmica. Então, tá, parabéns pela sua apresentação, né, que envolveu, né, toda a parte da pesquisa, né, que foi ampla. Eu só tinha também algumas considerações a fazer, como a Tainá falou, né, em relação, por exemplo, à ética.
ela apresentou, né, o TSLN, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, e realmente é um resguardo, né, você ter o seu trabalho aprovado pelo Comitê de Ética, porque diz que o comitê avaliou e considerou o seu trabalho válido, né? Mas eu também queria alertar, para além desse aval, né, de situações que eu vejo que está acontecendo lá no CCHLA, no centro vizinho ao nosso, vizinho assim, né, bem próximo. Lá, o que eu estou vendo? Candidatos a mestrado terem inscrição indeferida, porque na graduação a pesquisa não passou pelo Comitê de Ética. E se não passou pelo Comitê de Ética, então ela não tem validade, né? Então, o concorrente entrando com esse recurso e o programa tem que acatar. Ou seja, ele perde a oportunidade de concorrer a um mestrado. O que eu estou vendo é isso. Então, só alertando para vocês que, além de uma questão, né, como é que eu digo assim, de ter um respaldo, também pode ter uma implicância legal mais na frente. Ao mesmo tempo, eu tenho que dizer que, nestes tempos de pandemia, o Comitê de Ética parou. O daqui e outros comitês de ética pararam. Então, qual o caminho, né? Dependendo de quem está fazendo, está no currículo novo, né? Está com TCC1, talvez no TCC2 dê tempo de registrar, ou ainda vai começar a sua pesquisa. O que diria? Para usar esses mesmos formulários, né? Quem tiver dúvida quanto ao formulário pode ingressar lá no Comitê de Ética, utilizar o termo de consentimento livre e esclarecido, que isso está, que haverá esse respaldo, dado que o Comitê de Ética está com a suspensão das atividades, e a própria universidade criou o calendário suplementar, as disciplinas de TCC estão aprovadas, então entende-se que vai ter um vácuo onde os TCCs não vão ser avaliados, balizados, né, aprovados pelo Comitê de Ética, mas procurem seguir pelo menos os formulários, que vocês estarão, né, cada vez mais se acobertando quanto a isso. Tá? Essa era a minha sugestão, né, em torno disso. A Tainá falou em termos de pesquisação, pesquisa participante, né? Isso para dizer assim, que em ciências contábeis são pouco utilizados, assim, pode parecer que sejam pouco utilizados, mas nós temos pesquisas nessa área, não? E que acredito que em uma questão de 2 meses o nosso e-book estará saindo, e lá nós temos exemplos de pesquisação, como eu disse, também acerca de questionários, né? Então, acho que também vocês terão pelo menos um ponto de partida, um exemplo, né, dessas questões, tá? Queria também dar um aviso, né, em relação às atividades. Vi que teve perguntas quanto ao referencial teórico. Nós temos um parceiro, que é o Descomplica TCC, e que eles estará com uma live no dia 25, às 19 horas, tá? Em que vai falar especificamente sobre o referencial teórico. Então, acho que é uma oportunidade que vocês têm. Vai ser pelo Instagram do projeto, tá? Vocês colocam no Instagram, Descomplica TCC, né, e entrar. Não tem cadastro, não tem inscrição prévia, tá? É só live. Tá? O pessoal da Biblioteconomia que dará dicas bastante interessantes acerca disso. E também, no dia 30, na próxima terça-feira, às 19 horas, o Contemp, em parceria com o Balcão também, está promovendo uma roda de conversa, tá? E essa roda de conversa é com ex-alunos falando sobre a experiência de pesquisa, não sobre as etapas como a Tainá apresentou, é uma complementação no sentido de dizer, eles disserem para vocês o que fizeram certo, o que fizeram errado. Inclusive, Tainá já participou, né, na primeira versão, não foi, Tainá, dessa roda de conversa? Então, explicar como é que foi isso, né? Até como é que, uma dica quanto ao registro ética, né? O que fazer para que esse processo não volte, o que fizeram de acerto, o que deu certo na parte do referencial teórico, o que fariam diferente,
tá? Então, é uma parte mais prática, são 3 alunos nossos, né? Então, vocês estão convidados para realizar essa atividade. As inscrições vão começar daqui a 2 dias, pelo SIG Eventos, assim como foi esta, né? E estará disponível na inscrição até um dia antes, até o dia 29, tá? Então, vocês estão convidados, aguardo vocês aqui continuem se interessando, investigando por essa temática, tá? E parabéns a todos vocês por estarem aqui presentes, porque, como disse Tainá, né, esse evento existe, todas as atividades existem para que vocês possam adquirir conhecimentos, interagir, surgir ideias, dúvidas, esse que é o nosso objetivo. E bom feriado a todos. Agradeço a professora Vitória pelas colocações muito importantes. E, dada a avançada a hora, né, a gente poderia continuar, o papo está muito bom, né, mas está todo mundo aí esperando para tomar aí uma Coca-Cola aí com milho, né? Vamos encerrar aí agradecendo a Tainá. Parabéns, Tainá, não poderia deixar de falar isso. Você realmente está, assim, brilhando, né? Tainá faz pouco tempo que estava aí nos bancos, né, da graduação, e ela, assim, melhorou bastante nas suas apresentações, porque quando você é estudante da graduação, às vezes o aluno fica um pouco retraído, né? Então, essas atividades que a gente vem colocando, né, para os alunos apresentarem o seu TCC, então isso desenvolve muito. Então, cada um de vocês que estão aí poderão estar do outro lado, né? Quem sabe daqui a um ano, né? Vocês estarão aí também mostrando como as dificuldades que vocês passaram para apresentar o TCC, né? Nessa roda de conversa ou dando uma palestra também como Tainá. Então, parabéns, Tainá. Continue aí nas suas pesquisas, nos seus trabalhos, né? Desenvolvendo aí na contabilidade. Agradeço muito a todos que participaram nessa noite, que a gente possa ter outros momentos como esse. Foi muito bom, muito agradável, não, né, assim, por ter sido uma noite de São João, mas não foi cansativa, né? Foi bom que a gente vai continuar acordada aí para dançar o forró com a família, né? Então, boa noite a todos, agradeço. Pena que nem todos participaram, né? Tem muita gente que precisava escutar tudo isso e não está aqui, infelizmente, né? Então, muito obrigada a todos. Obrigada a todos, né? Sem vocês não teria graça, né? Sem público. E assim, eu tentei, na medida do possível, falar de cada etapa, né? Ficou bastante longo, porque tem minicurso que enfatiza só uma etapa, fala só de tipos de coleta de dados. Espero ter atingido. E, mais uma vez, agradeço a todos a presença. Tchau e bom São João.